Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer a todos, queridos irmãos, pelas visualizações. Também já recebo todos os queridos irmãos novos inscritos nesse canal. Sejam todos bem-vindos, sinta-se em casa. Voltamos com a terceira parte. O pecado original nunca existiu. Nós estamos se aprofundando aqui nesse conteúdo. É um conteúdo que requer muita atenção, muita leitura, muita história. Não precisamos aqui buscar teologia, porque a teologia moderna tem o seu autor que escreve o que quer, acha o que quer, escreve o que quer, que pensa o que acha. E nós aqui estamos se aprofundando para nós mostrar aos irmãos fatos históricos. Esta é a penúltima parte. Fique-se à vontade para se inscrever, sentindo em seus corações. Vocês podem se inscrever para ajudar esse canal a crescer espiritualmente, compartilhando, levando esse canal a um crescimento em conteúdos sérios, profundos. Tá bom, abençoados? Já agradeço pelos vossos prestígios. Obrigado muito a todos, queridos irmãos, que estão visualizando, estão entendendo os ensinamentos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Estão entendendo o que nós estamos ensinando. E os queridos irmãos estão tirando as suas próprias conclusões. Os irmãos tirem as suas próprias conclusões. Quero também falar aos queridos irmãos que eu estou fazendo shorts, anunciando em breve, lá para frente, não agora, um novo canal que eu dei o nome Canal Dominando a História. Nós vamos falar das histórias aleatórias e das histórias bíblicas. Vamos falar das ambas histórias. Tá bom, abençoados? Convido você a estar participando, a estar se inscrevendo. Vamos dominar histórias. Vamos dominar a história, vamos aprofundar. Nós vamos ler bastante os livros do arqueólogo Israel Frankenstein, outros arqueólogos que não são religiosos. Nós, nesse canal, vamos ensinar fatos e histórias. Vamos também falar da fé, da razão, da ciência verdadeira, da razão, da biologia, do corpo humano. Então eu faço um convite especial. Lá para frente nós vamos estar abrindo esse novo canal aqui nas plataformas digitais. Eu convido você a estar participando como aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Esses dias aí eu estava trabalhando muito, mas abriu um tempinho aqui, a gente vem aqui para ensinar esse ensinamento maravilhoso aos queridos irmãos, esse papiro, esse pergaminho, falando assim metaforicamente, tá bom, abençoados? Então abra a vossa Bíblia no livro de Salmo 51, que é o tema, e versículo 5, Salmo 51, versículo 5, diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, vírgula, e em pecado me concebeu minha mãe. Ponto final. Nós temos que entender a fala do autor que escreveu, que participou, que escreveu essa história. Muitos acreditam literalmente que foi o próprio Davi, pela história que aconteceu com Betseba. Temos que entender as histórias se foram literais
ou se foram metafórica, simbólica, temos que entender o que o autor copiou, que o escriba, o sacerdote, escreveu. É isso que nós vamos se aprofundar. Este é o assunto que nós trataremos no novo canal, que vamos iniciar aqui nas plataformas digitais, que é Dominando a História. Canal Dominando a História. Então, nós buscamos aqui a verdadeira história. Eu não quero estar com a minha fé em uma mentira. E eu creio que os irmãos também não querem. É por isso que estamos aqui. A nossa fé não pode estar baseada em uma mentira. Não pode estar baseada naquilo que não é uma realidade. É uma fantasia, é uma criação, é uma invenção. Mas este é o assunto que nós vamos tratar lá no canal, que em breve, no futuro, a gente vai estar mostrando aos queridos irmãos, tá bom? Vamos avante. Então, pecado original, eu já mostrei aqui no quadro pequeno aqui para os irmãos, que o pecado ele não é metafísico. A palavra metafísico, para os irmãos entenderem o português Brasil, pecado não se refere ao céu, ao invisível. Também mostrei aos irmãos que essa palavra pecado não refere-se a físico, que é genético, passando de um para o outro. Mas estamos ensinando que o pecado falado aqui na Bíblia é moral, é pessoal, depois do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria do bem e da sabedoria do mal. Mas nessa penúltima parte, eu quero mostrar aos irmãos algo mais profundo aqui aos queridos irmãos. Quero falar aos irmãos também que têm a sua fé, que acredita na Páscoa, aos irmãos evangélicos, né? Que acredita, que tem a fé, que o respeito na Páscoa, né? Nas festas que estão sendo realizadas, comidas, né? Como peixe, como chocolate. Os irmãos que acreditam em ter fé e respeito. Desejo, né, uma feliz Páscoa a todos, queridos irmãos, porque aqui nós tratamos e vamos tratar da história bíblica, não falar da fé alheia. Cada um tem sua fé. Perante a Constituição, cada um pensa o que quer, segue o que quer, escolhe o que quer, ensina como quer. Porém, o direito de escolha não é absoluto, não é soberano. Os irmãos estão entendendo, mas nós respeitamos. Então nós aprendemos que, eu vou pegar aqui um canetão para mostrar aos irmãos ali. Nós aprendemos que essa palavra pecado é rata, no indígena, no hebraico, ela não tem um significado, esse pecado original inventado pelo cristianismo, não tem o significado de lugar céu, que é metafísico. Também não é físico, genético, mas ele é moral. Felipe, ele é moral. Então nós estamos se aprofundando, mostrando aos irmãos que o pecado original, falado, ensinado, ele é uma criação. Eu vou se aprofundar agora. Vou levar 30 minutos. Essa palavra pecado,
essa palavra pecado, ela se refere a algo moral, algo humano, de homens, que criou o pecado chamado original pelo cristianismo. Como assim, Fernando? Vamos lá. Primeiro, aonde que eles inventaram o pecado original? Eles inventaram o pecado original lendo o livro de Gênesis, que foi escrito depois da própria criação do homem. Então, o livro de Gênesis, ele foi escrito pós-criação. Muitos não entendem, não sabem a data, mas essa invenção, esta criação, esse criacionismo do pecado original, ele foi inventado em cima de uma simbologia, em cima de uma metáfora de um homem chamado Adão e uma mulher chamada Havá. E da serpente. Preste atenção, quando se deu a criação, depois da criação do homem e da mulher, a criação do gênero masculino e feminino, escreveu-se como poderia ter sido feito o homem e a mulher. De forma que literal? Não. Primeiro, a criação não foi da forma que está escrito entre a serpente, a mulher e Adão. Não. Aquilo ali foi depois da criação original do próprio Criador, Elohim. Eles escreveram como poderia ter sido, mas não é literal, abençoado. Preste atenção. Gênesis capítulo de número 3, para nós já avançar no entendimento. Gênesis capítulo de número 3, vamos avançar aqui. Entenda, abençoado, que o livro de Gênesis, ele é simbólico. E que essa história contada pelo autor, que muitos entendem que foi Moisés, outros entendem que foi outro autor, que criou essa história. É isso que nós vamos aprender. Olha só, capítulo 3, aqui começou a criação do pecado original. Capítulo 3 e versículo de número... Vamos ler aqui, versículo de número... versículo 3, capítulo 3, para nós não perder aqui. É isso, capítulo 3, versículo de número 20, isso mesmo. Capítulo 3, versículo 20 de Gênesis, isso é simbólico. Diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Ponto final. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e o vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Vírgula. Então, se cria uma história de uma criação de um homem e de uma mulher, que foi simbólico, mas
os nossos queridos irmãos que fazem parte das religiões pegaram a história narrada no original, que tem aqui a tradução João Ferreira de Almeida. Ele tentou copiar, mas lá no próprio hebraico indígena, que se perdeu com o tempo, cópia das cópias, lá tem vários erros daquele que criou a história. Quando ele diz que muitos dizem que foi Moisés que escreveu a respeito, quando ele diz, que eu já falei isso no shot, os irmãos podem estar vendo, Deus disse: certamente morrerás. Se você tocar, a palavra no português Brasil é comer, mas ali é tocar. Se você tocar no indígena, no hebraico, você morrerá. E diz ainda no português Brasil: certamente morrerá. Mas no hebraico, no indígena, é tocar, certamente morrerá. E acontece que quando Deus falou com Adão, no livro simbólico da criação, ainda não existia a mulher. A ordem foi para ele somente. Porém, Eva não existia. Os irmãos estão entendendo? Preste atenção, como isso é muito simbólico. E ele recebe a ordem, mas depois entra a mulher na história, Eva, Havá, e ela toca no fruto. O português Brasil come do fruto, e nós entendemos na metáfora que aquele fruto está escrito isso na metáfora, que era desejável aos olhos, que dava entendimento, não é isso? E que Deus colocou várias árvores desejáveis, e ela desejou e deu entendimento, e viu que deu entendimento, e ela não morreu. Por ela não morrer, outro historiador fala que era outro fruto, teria o segundo fruto, que ela veio e deu o outro fruto para o seu marido, Adão. Isso é simbólico, meu irmão. Preste atenção, isso não é literal. O canal Yahushua Reina para Sempre está tendo razão, coerência. Porque aqui, para fundamentalista, vai ser difícil. É difícil para o fundamentalista. E deu para o seu marido, porque, olhando a metáfora simbólica, ela viu que não morreu. E que a serpente, metáfora, disse que não morreria, mas que seria como o Criador. Então, era para, falando literalmente, porque isso é símbolo, não foi literalmente, Adão e Eva não existiu. Foi o autor que criou Adão e Eva. Mas, olhando literalmente, se fosse literalmente, era para Adão e Eva morrer. Era ou não era? Era. Era para eles morrer o que, Fernando? Biologicamente. Porque a morte já estava determinada. A morte já existia. A morte já existia. Já tinha sua existência, a biológica. E aí os fundamentalistas, eles inventaram, eles inventaram a morte espiritual. Eles inventaram
a morte espiritual. Mas a morte biológica já existia. Eu estou falando como fosse literalmente, porque Deus, na sua criação, literalmente falando, de cada um de nós, Ele criou nós pela parábola, pela metáfora, pelo símbolo de Gênesis, de Adão e Eva, inocentes. Então o autor escreveu dizendo como poderia ter sido a criação. Mas ele não afirmou como foi o pecado. Não. Ele não estava falando de pecado. Você está entendendo, abençoado? E aí, a serpente adoçou, confirmou o que o próprio Deus disse na simbologia, na metáfora da criação. Deus disse: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem, conhecendo o que é ruim, o que é bom, sabedoria do bem, sabedoria do mal. Ele confirmou o que a serpente disse. O que a serpente disse, Fernando, na metáfora? A serpente disse a Eva, a mulher: não morrereis. Porque no dia que tocares ou comeres, na tradução de João Ferreira de Almeida, abrirão os vossos olhos e sereis como Elohim. Serei como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Tá vendo, místicos, como é difícil, com todo respeito, os legalistas, os fundamentalistas, entender e ensinar o livro de Gênesis como uma verdade absoluta? O livro de Gênesis, da criação de Adão e Eva, é uma mitologia, abençoado. É uma mitologia de quem escreveu, para mostrar como que poderia ter sido a criação dos homens. Não foi literal. Preste atenção, abençoados. E vocês ainda inventaram a morte espiritual? Mas qual morte espiritual que está no texto, na metáfora, mesmo simbólico, mesmo se fosse literal, aonde que está a morte espiritual no texto? Não tem, não existe. Vocês que são estudados, teólogos, pregadores da graça, renomados, que estão aqui nas plataformas digitais, mostra ao canal e a Ruxo ainda para sempre aonde está a morte na metáfora de Gênesis, na criação. Mostra onde é que está a morte espiritual aí. Mesmo se fosse literalmente, eles tinham que, Fernando? Eles tinham que morrer biologicamente. A morte dita que sai das bocas do Criador, vocês vão morrer. Deus não falou, vocês vão morrer espiritualmente. Está escrito isso? Eu vou sair de vocês. Eu não vou falar mais com vocês. Não está escrito isso, abençoado, na metáfora. Ele diz, é morte biológica mesmo. Com certeza. Vocês, no dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas a serpente chega e diz, não, coma, porque vai dar entendimento. Porque você vai ser como os deuses, vai ser como Elohim, os deuses, sabendo bem, sabendo mal. E viu a mulher que aquele fruto era bom,
que dava entendimento, mas está bem claro. Mas aí vem os tolos, desculpa aqui, abençoado, os tontos, e inventam a morte espiritual. Mas aonde está a morte espiritual? E aí vem uns aqui ensinar, literalmente, que Adão e Eva, literalmente, isso aconteceu. Se isso fosse verdade, literalmente falando, Adão e Eva literalmente aqui, meu amado, eles tinham que morrer. Literalmente eles tinham que morrer, porque Deus falou que eles iam morrer. Eles morreram? Biologicamente, quando tocaram no fruto, morreram ou não morreram? Não morreram. A serpente falou que eles iam ser como Deus. E Deus lá na frente, na metáfora, confirmou, que eu li aqui para vocês agora. E Deus disse: eis que o homem é como um de nós. Deus confirmou que a serpente disse a Eva. Então, esse pecado criado pelas religiões, esse pecado criado pelo cristianismo, pelo Constantino, pela Idade Média, chamado pecado original, deleta, joga isso no lixo. Você está sendo enganado. Toda a Bíblia que você lê, pecado, tanto no Antigo Pacto, no Velho Contrato, no Novo Contrato, o que for, toda vez que você lê essa palavra pecado, ele não é físico, ele não é metafísico, mas ele é moral. Ele é moral. Vocês estão entendendo, pessoal, do conteúdo que o canal Yahusha traz a vocês? Então, quando você lê o livro de Gênesis, na Bíblia, João Ferreira de Almeida corrigida, Almeida fiel, Almeida atualizada, todos os tipos de traduções, tradução do Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, NVI, a Bíblia de Jerusalém, qualquer uma que você lê pecado, você tem que entender uma coisa, que é moral, é coisa moral, é moral. Deus não colocou embrião lá para já com pecado, não. Na metáfora, Adão e Eva, na metáfora, simbolicamente, eles foram criados inocentes. Que deu o nome de Adão e Eva, mas o primeiro homem que existiu na face da terra, que o autor quis passar foi isso: o primeiro homem que existiu, a primeira mulher que existiu, eles foram feitos sem pecados, inocentes. Mas quando teve o conhecimento, aí eles passou a saber o que era bem e o que era mal. É isso que o autor escreveu na metáfora da criação de Adão e Eva. Vamos separar as coisas aqui, abençoado. Vamos separar o arroz e o feijão. Então, o pecado original nunca existiu. E aí, eu vou mais além agora, na última parte. Agora o negócio vai ficar muito complicado. Vai ficar muito polêmico. Mas no meu canal, eu não ensino para deixar ninguém com dúvidas. Eu ensino para esclarecer aos irmãos. Não estou com a verdade, mas eu quero ir em busca dela. Eu quero estar em busca dela. E nesta última parte, não perca, eu vou falar aos irmãos que em cima dessa simbologia, dessa metáfora de Adão e Eva, no original, lá no hebraico, no Yiddish, que se perdeu com o tempo,
Os sacerdotes que houve na antiguidade, os nossos ancestrais, aquilo que eu li aqui para vocês agora, que Deus matou um animal, tirou a pele do animal com sangue, na metáfora, entenda, isso não é literal. Pegou o animal, matou o animal, cobriu a nudez deles, isso é simbólico. Simbólico, abençoado. Preste atenção. Não fica aí falando bobagem de morte espiritual. Que a morte espiritual existiu desde Adão até o madeiro. Isso é mentira. Que a morte espiritual prendia os espíritos na morte adiana. Isso é mentira. Isso é zoroarismo. Isso é Zoroastro. Doutrina de fariseus. Ensinamentos de Zoroastro. Você que está nesse ensinamento, preste atenção, abençoados e abençoadas. Morte espiritual nunca houve na história humana. O que estava determinado era a morte biológica. Por isso que a morte biológica existe hoje e existirá sempre, e sempre existiu desde o primeiro homem. Está entendendo, abençoado? E eu vou me aprofundar, mostrar aos irmãos que quando na metáfora Deus mata o animal para cobrir a nudez, dessa metáfora de Adão e Eva, o que acontece? Os sacerdotes que usaram da história, que usaram esse símbolo de Adão e Eva, eles foram lá e criaram e falaram que Deus só não matou naquela hora o homem e a mulher, Adão e Eva, porque ele matou o animal. E dali para frente eles inventaram o quê? Eles inventaram o quê, Fernando? Dali para frente eles leram literalmente, pegaram uma coisa que era simbólica, metáfora. Os mal intencionados. Aí o que eles fizeram, Fernando? Quando chegou na Pérsia, depois do pós-exílio babilônico, eles criaram uma narrativa do juízo final, da escatologia, da ressurreição e aí por diante. Eu vou me aprofundar na doutrina de Zoroastro, um fariseu, um profeta que houve na Pérsia, e vou mostrar aos queridos irmãos que eles leram essa metáfora e falou que daquele momento ali foi adiada a vida de Adão e Eva. Leram literalmente, foi adiada a vida de Adão e Eva porque o animal. E ali foi adiado. Então, dali para frente, o homem tinha que se sacrificar para o próprio Criador não matá-los, não tirar a sua vida. Então, quando eles matavam o animal, isso era lá no templo, começou o sacrifício aí, foi o sacrifício que houve na antiguidade. Então, eles tinham que oferecer o animal para morrer em seus lugares. Ali era um adiamento de 1 ano para eles viver mais 1 ano. Mas isso é uma invenção. Isso foi uma invenção do sacerdote. Isso foi uma mentira do sacerdote. E de lá tiraram o quê? A morte espiritual. Inventaram a morte espiritual. Então eles dizem que Deus adiou a morte naquele momento de Adão e Eva porque matou o animal. E dali começou os sacrifícios que houve na antiguidade. Os irmãos estão entendendo?
E até hoje, o sionismo, eles praticam isso. Eu vou mostrar aos irmãos. Por isso eu li Gênesis aqui para mostrar aos irmãos. Voltarei com a última parte, mostrando aos queridos irmãos que pecado original foi uma invenção e que também a morte espiritual foi outra invenção que nunca existiu. O que existiu na nossa criação humana, literal, foi a morte biológica. Esta sim. Mas eles tentaram. Leram literalmente o livro de Gênesis. Leram um Adão e Eva literalmente e criaram uma doutrina. Inventaram. Criaram uma doutrina para enganar você. Para me enganar. Mas nós estamos se aprofundando. Nós estamos evoluindo. Estou indo. Paz e graça a todos. Uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde a todos os irmãos. Paz e graça a todos.